Eu sou o Maidana e é uma alegria a gente poder estarmos juntos nessa noite para compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nós durante essa série. Nós estamos na 5ª mensagem da série Gratidão. Chegamos exatamente à metade. E temos sido profundamente impactados por aquilo que Deus tem feito na vida da igreja a partir dessa série. E no último domingo, o Raul nos falou sobre um encontro com a gratidão. Quando estavam aqui e ouviram essa mensagem, ele falou sobre os 10 leprosos, aqueles homens que foram curados por Jesus, todos os 10. Mas somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para agradecer aquilo que eles tinham recebido. E o Raul usou 3 frases para falar sobre ingratidão. Primeira delas, o ingrato tem boa memória para o ruim da vida. Foi a primeira frase que ele usou. A segunda, o DNA do ingrato é o descontentamento. E a terceira, queixa, murmuração, reclamação são os idiomas da ingratidão. E ele perguntou quem se identificava com essas frases. Se em algum momento identificava que havia no seu coração, na sua vida, ingratidão. E eu levantei a mão, porque em alguns momentos da minha história, em alguns momentos da minha jornada, eu identifiquei em mim um coração ingrato. Por tantas coisas que Deus tinha colocado sobre a minha vida, tinha me abençoado, mas eu não tinha agradecido. Às vezes achava que era obrigação de Deus me abençoar. E esquecia da graça, que é algo que eu não mereço. E aí, constrangido com aquela situação, eu percebi que eu precisava exercitar mais gratidão. Com mais intencionalidade, não apenas com pessoas, mas principalmente com Deus. Principalmente com Deus. E eu então entendi que agradecer não era simplesmente dizer obrigado. Apesar de que a gratidão, ela é melhor expressa em palavras. Um dos temas do nosso devocional sobre gratidão, lá no dia 9, era: a gratidão não é silenciosa. Então a gratidão, ela nos pede palavras, para que a gente possa chegar e dizer, falar. Às vezes nós temos um coração agradecido, mas a pessoa com quem nós temos aquela gratidão, ela não sabe disso, porque eu não falei isso. Pensamos, ficamos gratos, mas não expressamos. E aí eu entendi então que agradecer não era simplesmente dizer obrigado, mas sim era uma expressão de adoração pelo cuidado de Deus sobre a minha vida. Colocando no meu caminho pessoas que de alguma forma me abençoaram com uma palavra, uma ação. E agora, mais uma vez o Espírito me constrange, né, de agradecer com uma palavra de gratidão, né? Uma palavra de gratidão sobre a vida do Leandro. Aqui. Porque
Ele tem derramado tanto sobre a minha vida. Eu tenho sido tão abençoado pela vida dele. Eu creio que a igreja tem sido, mas a gente caminha muito perto. E, Lê, tua vida tem me abençoado. Eu quero te dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor com a minha vida, com a vida da minha família. Muito obrigado. São oportunidades que nós temos e que a gente não pode deixar passar. Eu poderia falar isso para ele depois, certo? Eu não quis causar nenhum impacto aqui com vocês. Mas depois eu poderia esquecer. Depois as circunstâncias, ele vai embora, eu vou embora, e eu esqueço de fazer isso. A gratidão, ela precisa ser exercitada. Se você ainda não agradeceu a alguém hoje, lembra o que o Raul fez? Não precisa fazer agora, tá? Não pega o celular agora. Mas o Raul fez esse exercício, né? Pegou o celular, mande uma palavra de gratidão para alguém. Então, às 20h30, quando você sair daqui, você pega o seu celular e manda uma palavra de gratidão para alguém. Porque a gratidão, ela não é silenciosa. Ela é expressa em palavras. Algumas vezes nós estamos diante de uma bifurcação em que precisaremos escolher o caminho a seguir. O caminho da gratidão ou o caminho da ingratidão. A nossa tendência natural, e eu diria que até carnal, muitas vezes nos inclina para a ingratidão. Então é interessante nós olharmos, porque nós sabemos qual o caminho que precisamos seguir. Sabemos que a melhor escolha é o caminho da gratidão. Mas nem sempre nós conseguimos escolher este caminho. Talvez porque a exigência dele seja maior. A exigência desse caminho talvez seja maior que o caminho da ingratidão. Agradecer quando as coisas não estão dando certo, ou até quando elas estão dando certo. Agradecer quando as coisas saem daquilo que da nossa expectativa, ou então quando elas estão na nossa expectativa. Agradecer diante de uma crise familiar, diante da perda de um ente querido, quando perdemos o emprego, o diagnóstico de uma doença, uma crise financeira, não é uma tarefa fácil. Mas também quando nós somos promovidos, também quando nós temos uma notícia maravilhosa, também quando as coisas andam dentro daquilo que nós esperávamos, muitas vezes nós também silenciamos diante dessas circunstâncias. A ingratidão, ela não surge apenas quando nós reclamamos, quando as coisas não andam bem. A ingratidão também acontece quando as coisas estão bem e nós não agradecemos. Então, diante dessa bifurcação, a pergunta que eu faço é: por que escolher a gratidão? Porque isso é uma escolha. Todos os dias nós estamos diante dessa escolha. Todos os dias o sol nasce, certo? Todos os dias nós levantamos, acordamos, nos movemos. Nós temos o privilégio de termos o sol, o nascer do sol, na janela do nosso quarto. E sempre que eu posso, eu tiro uma foto do nascer do sol. Não sei quantas eu já tenho, mas sempre que eu posso, eu tiro uma foto do nascer do sol. E ali eu tenho uma oportunidade de agradecer
ou silenciar. De dizer: Deus, muito obrigado pela tua criação, muito obrigado porque mais uma vez eu acordei, mais uma vez eu vou poder abraçar a minha família, mais uma vez eu vou viver a minha rotina. Eu posso então simplesmente achar isso natural, que o sol nasce todo dia mesmo, né? Então faz parte do processo da vida, então não tenho por que eu agradecer. Então todos os dias nós estamos diante dessa escolha, de agradecermos ou não. Que razões nós temos para agradecer, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ou de silenciar? Lendo o livro Gratidão, que tem servido como referência para essa série, eu encontrei a seguinte frase. Esse tema percorre toda a carta de Paulo, dirigida aos Colossenses. Em apenas algumas páginas, o apóstolo exorta os crentes a serem sempre agradecidos, abundantes em ações de graças, dedicando-se à oração, vigiando com ação de graças. Então, como se resumisse toda a ideia, Paulo a encerra com um ponto de exclamação abrangente e completo. Tudo o que vocês fizerem em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Ao ler essa frase, o Espírito me levou para dentro da carta de Paulo aos Colossenses, para que eu olhasse nesse texto e em outros textos e eu procurasse responder a essa pergunta: por que agradecer? E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas reflexões. E para isso eu quero te convidar para ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 13. Colossenses 1, de 1 a 13. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e o do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por mais contraditório que pareça, a carta aos Colossenses, e vocês viram nesse texto, nessa pequena porção que nós lemos, várias expressões de gratidão. E a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita na prisão, quando ele estava em Roma. É uma das chamadas cartas da prisão, nesse período entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Então a gente olha para uma carta que vem cheia de gratidão e acha, como que isso pode acontecer? Como que alguém que está preso encoraja uma igreja a serem agradecidos? E isso que estar preso era apenas mais uma situação da vida de Paulo. Apenas, assim, o final da jornada. Porque como ele próprio escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27, ele escreveu assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos do mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então essa é a jornada do homem que escreve uma carta com gratidão no coração, na prisão. Eu fico pensando como. Às vezes a gente enfrenta, circunstâncias mínimas. Às vezes a gente tem situações que a gente olha e diz: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está... Paulo passa por açoite, frio, fome, naufrágio, perigo de assaltante, várias circunstâncias. E no coração dele tem gratidão. Eu fico pensando, pastor Oswaldo, se for possível, eu quero chegar lá e perguntar para Paulo como que isso é possível. Como que ele, diante dessas circunstâncias, ele pode ter um coração agradecido. E quando a gente olha para as outras cartas de Paulo, a gente vê a gratidão como um tema sempre presente. Ele escreve, por exemplo, em Efésios 1, 15 e 16: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Filipenses 1:3: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Colossenses 1:3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. 1 Tessalonicenses 1:3: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. 2 Tessalonicenses 1:3: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês,
como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês, uns pelos outros, vem transbordando. Então, como nós podemos compreender um homem que passa por tudo que ele passou e ainda escreve cartas cheias de gratidão? Paulo assumiu a gratidão como um estilo de vida. Diante de todas as circunstâncias que ele passava, diante de todo o contexto, a gratidão era algo presente no coração de Paulo. E ele sempre registrava isso, ele sempre escrevia isso. A vida de gratidão de Paulo estava enraizada em sua compreensão de que em Cristo ele tinha tudo o que ele precisava. Mesmo em meio a dificuldades, sua postura de gratidão é um exemplo poderoso de como viver uma perspectiva focada em Deus, sempre consciente das bênçãos e da graça divina. Ele não era apenas um apóstolo cheio de gratidão, mas também um exemplo de como a gratidão pode transformar a nossa maneira de viver. Como a gratidão pode mudar os nossos óculos. Como a gratidão pode ser algo que faz eu mudar a minha perspectiva. Mudou bastante, meu óculos é de leitura, né? Então, eu não faço a mínima ideia de quem está aqui na minha frente. Mas a gratidão é esse estilo de vida que me permite olhar o mundo de maneira diferente, com uma postura diferente, com um coração diferente, com palavras diferentes, com ações diferentes, diante de bons e de maus momentos, diante de circunstâncias que são positivas e diante de circunstâncias que são negativas. Fruto de um coração que reconhece a soberania e a graça de Deus sobre a minha vida, independente da circunstância. Paulo viveu dessa forma. Paulo viveu dessa maneira. Então, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, eu quero destacar 3 razões para escolhermos a gratidão como uma marca em nossas vidas. E a minha oração é para que nós saiamos daqui hoje encorajados pelo Espírito a vivermos uma vida de gratidão, mesmo quando as circunstâncias se mostram adversas. Primeira razão, a gratidão evidencia a vida de Cristo em nossas vidas. A gratidão evidencia a vida de Cristo em nossas vidas. O texto de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Existem 3 palavras nesse texto que nos permitem compreender um pouco mais sobre como Paulo enfrentou as adversidades a que foi submetido, com o coração agradecido. Enraizado, edificado e firmado. Enraizado, edificado e firmado. Quando a gente pensa numa árvore grande, frondosa, e muitas vezes aquela árvore que a gente achava que estava firme, ela tomba diante de um vento, de uma tempestade, a gente consegue ver as suas raízes. E aí a gente entende por que ela caiu.
As raízes eram raízes rasas, raízes que não eram profundas. E aí um vento forte derrubou aquela árvore. Ao mesmo tempo que a gente olha para árvores também grandes, frondosas, altas, seculares muitas vezes, e elas continuam firmes, porque elas têm raízes profundas, raízes que nós não conseguimos ver, mas sabemos que elas estão profundas na terra, fazendo que quando bata um vento, uma tempestade, aquela árvore ela pode até balançar, mas ela não cai, ela não tomba, porque ela tem raízes profundas. Quando nós olhamos para aquela figura que Jesus usa para falar das duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre areia, o princípio é o mesmo. A casa que está edificada sobre a rocha tem seus alicerces firmados na rocha. E a casa que está sobre a areia, os alicerces são frágeis. E aí bate uma chuva, bate um vento, e a casa que está sobre a areia, ela tomba. E a casa que está sobre a rocha, ela fica firme. Porque os alicerces dela estão corretamente construídos sobre uma base que não vai deixar aquela casa cair. Quando ele fala sobre firmados, eu lembro de uma coluna que está firmada sobre uma base também sólida. Quem já teve a oportunidade de ver colunas na Grécia, em Roma, aquelas colunas que são seculares, elas estão lá, atravessaram o tempo e não caíram, porque também estão corretamente alicerçadas. Paulo só conseguiu enfrentar tantas adversidades porque ele estava enraizado, edificado e firmado no único alicerce que permitiu que ele enfrentasse isso, que era Cristo Jesus. O único alicerce que fez com que Paulo enfrentasse as circunstâncias adversas foi Cristo. E a pergunta de checagem que eu te faço é: aonde você tem firmado os seus alicerces? Aonde que você tem firmado as suas raízes? Aonde que você está enraizado? É em Cristo? Porque se for nele, você vai passar ventos, tempestades, vai passar por tribulações. Parafraseando ali a ilustração de Paulo, que ele fala: açoites, naufrágios, fomes, mas você está enraizado em Cristo. Nós passamos recentemente por um momento muito difícil do nosso estado. Muitas famílias aqui enfrentaram e ainda estão enfrentando as consequências da inundação. Perderam suas casas, perderam seus negócios, estão procurando se reequilibrar. E quando a gente fala com pessoas que estão alicerçadas em Cristo, a gente percebe a diferença que é, porque elas estão em paz nos seus corações. Existe dor, existe tristeza, mas existe uma paz que descansa na soberania, sabendo que Deus está cuidando deles. Então, se você está enfrentando situações assim, se você está enfrentando adversidades, se você está enfrentando momentos onde você olha e pensa que você não vai resistir, você precisa lembrar que você tem que se alicerçar em Cristo Jesus. As suas raízes precisam estar em Cristo.
Porque é somente assim que nós conseguimos enfrentar essas adversidades. É assim que nós conseguimos enfrentar essas circunstâncias que se levantam diante de nós. Quando nós estamos enraizados, edificados e firmados em Cristo, transbordamos de gratidão, pois descansamos nele, apesar das circunstâncias adversas. Então, se você está enfrentando uma tempestade nesse momento, mantenha a sua fé firme em Jesus. Você pode até balançar, você parece que vai vergar, mas ele te reequilibra de novo, porque você está firmado nele. A gratidão é um caminho certo para a paz. É a segunda razão para nós escolhermos a gratidão. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós vivemos num mundo sem paz. A gente olha para as notícias que recebemos lá do Oriente Médio, da Ucrânia, e vemos o conflito que está naquela região, o medo que aquelas pessoas têm. Mas quando nós olhamos para as situações corriqueiras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós vemos pessoas que estão vivendo sem paz. Pode ser que alguns aqui nesse auditório estejam enfrentando situações que estão roubando a sua paz neste momento. Você pode estar sofrendo por uma perda, você pode estar chorando para dormir à noite por causa de uma situação com um filho, com uma filha, um casamento fracassado, um diagnóstico de uma doença, situações que roubam a nossa paz. Nós sabemos que podemos e devemos orar por essas circunstâncias, por esses assuntos. Deus, Ele é o maior interessado em nos atender e nos responder quando nós levamos a Ele as nossas petições. Mas orar não é tudo que nós podemos e devemos fazer. O texto de Filipenses capítulo 4, 6 e 7, diz assim: não estejam ansiosos por coisa alguma, escreveu Paulo, mas em tudo, por orações e súplicas com ações de graça, façam com que seus pedidos sejam conhecidos por Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, diante da adversidade, a oração é uma arma poderosa, mas quando ela vem aliada com a gratidão, isso gera paz no nosso coração. Oração, ações de graças, paz no nosso coração, e a nossa mente fica guardada. A nossa mente é um campo de batalha constante. Você pode estar sentado aqui agora, procurando manter a sua concentração naquilo que eu estou falando, mas circunstâncias podem estar passando aí na sua mente. Como que eu vou responder a tal situação amanhã? Como que eu vou enfrentar tal contexto amanhã de manhã? Ou hoje? Como que eu vou chegar em casa com essa circunstância, com essa situação? A nossa mente vai criando 1000 cenários. A vida moderna tem nos acelerado.
Mas Deus nos oferece um caminho de paz. Oração, gratidão, gera paz no nosso coração e guarda a nossa mente. Guarda a nossa mente. Então, se você está enfrentando situações que você precisa de paz, aqui está uma fórmula maravilhosa. Quando a oração se une à gratidão, quando abrimos os olhos o suficiente para vermos as misericórdias de Deus, mesmo em meio à dor, e quando exercitamos a fé e lhe damos graças, mesmo quando não conseguimos ver essas misericórdias, Ele vem ao nosso encontro com sua paz indescritível. Isso é uma promessa. Você está enfrentando situações assim, que tem tirado a tua paz. Existe uma paz disponível para mim e para você. A paz de Deus. Esperando por nós quando abrimos o nosso coração em gratidão. Ela é uma das muitas bênçãos que está disponível quando nós escolhemos o caminho da gratidão. Quando estamos diante daquela bifurcação, lembram da figura? Gratidão e ingratidão. Quando estamos diante daquela bifurcação, escolher o caminho de gratidão é um caminho de paz. É um caminho que nos leva à presença de Deus. É um caminho que nos faz descansarmos na sua soberania e guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. A terceira razão para nós escolhermos o caminho da gratidão é que a gratidão é gerada em um ambiente de adoração. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A adoração e gratidão estão intimamente ligadas. Elas andam de mãos dadas. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus em todas as circunstâncias, quando entendemos que tudo o que fazemos, seja em palavras ou em ações, tem a ver com Cristo em nós, e não com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, mas sim com a manifestação do Espírito em nossas vidas, a única atitude possível é nós nos rendermos a Ele e adorá-lo. Adorá-lo. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E nós não encontramos aqui uma expressão relativa. Ela é absoluta. As coisas legais que fizermos, as coisas corretas que fizermos, as coisas religiosas que fizermos, não. O texto é claro. Tudo o que fizermos, façamos em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. A adoração é um ato de reverência, de respeito e amor profundo, direcionado a Deus. Existe uma diferença entre louvar e adorar. Diferença. Nosso louvor, ele é dirigido por tudo que Deus faz por nós. Por tudo que Deus faz, a salvação que Ele fez por nós, o seu sacrifício, a vida que Ele tem nos dado,
os nossos empregos. Louvamos a Deus por tudo que Ele faz. Mas nós adoramos a Deus por tudo que Ele é. E aí, a adoração independe da circunstância. Porque, apesar da circunstância, Ele continua sendo Deus. Apesar da crise, Ele continua sendo Deus. Ele me deu a salvação e eu louvo a Ele por isso. Mas Ele é meu Salvador e eu adoro a Ele por isso. Quando nós entendemos essa distinção, adoração e gratidão se interligam. A adoração vai além de um simples ato externo. É uma atitude interior de coração e espírito, refletida em todas as áreas das nossas vidas. Então, quando nós estamos diante de situações, nós precisamos lembrar que Deus continua sendo Deus. Apesar de tudo. Apesar da inundação. Apesar da crise. Apesar de qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus. E a sua soberania sobre nossas vidas. E nós precisamos adorá-lo e reconhecer a grandeza dele sobre nossas vidas. Reconhecer e reverenciar quem ele é sobre nossas vidas. E a partir do momento que nós adoramos, a partir do momento que nós reconhecemos a gratidão e a adoração. Por isso que eu disse que a gratidão é gerada num ambiente de adoração. Porque a adoração não olha para as circunstâncias. Não olha para o momento. Deus, ele é soberano sobre qualquer circunstância. E eu adoro por isso. E isso gera gratidão no meu coração. E a gratidão gera paz. A gratidão guarda, a paz guarda o meu coração e guarda a minha mente, para que ela não comece a questionar, mas por que, Deus? Por quê? Por quê? Eu compreendo que Ele é soberano, e eu me dobro diante disso, e reconheço a sua soberania sobre a minha vida. E aí os porquês desaparecem, os porquês somem, porque é gerado em mim um coração de adorador. Alguém que vai se colocar e dizer, Deus, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas eu te adoro. O texto, quando fala em tudo dai graças, as pessoas perguntam, mas eu preciso dar graça na adversidade? Sim, porque o texto diz, em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças. Porque se eu for olhar e dizer, eu tenho que agradecer pelo sofrimento, a gente pode ficar na dúvida. Agora, quando eu olho para o texto e vejo em tudo, então isso significa que naquela circunstância eu preciso adorar. Eu preciso ser grato. Porque Ele está comigo, Ele está me cuidando, Ele está me sustentando, porque eu estou enraizado, estou edificado e estou firmado nele. E aí eu adoro. Aí eu sou agradecido. E a minha mente é guardada desse monte de porquês que a gente fica tantas vezes trazendo. Mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? A adoração é gerada num ambiente, a gratidão é gerada num ambiente de adoração. Porque nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nós. Por qual caminho que você tem escolhido andar?
o caminho da ingratidão, o caminho da murmuração, o caminho da queixa, o caminho dos porquês? Ou você tem seguido pelo caminho da gratidão, que nasce em um coração adorador, que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, mesmo quando as coisas não estão dando certo? Mesmo quando você muda de cidade, as coisas que iam acontecer lá parece que não acontecem, e você volta. E aí você fica pensando, por quê? Por quê? Ao ler a carta de Paulo aos Colossenses, eu fiquei pensando em como seria uma carta de Paulo dirigida à Igreja Batista Monte Serrat, se isso fosse possível. Será que ele encontraria uma igreja transbordando em gratidão? Ou enviaria uma advertência, como ele fez com muitas das suas cartas, sobre a nossa necessidade de termos um coração mais agradecido? A minha oração, minha sincera oração, é que ele encontrasse uma igreja transbordando em gratidão. E eu fiz um exercício. Tomei a liberdade de pegar o início da carta de Paulo aos Colossenses e eu parafraseei esse trecho da carta, como se ela fosse enviada para a nossa comunidade de fé. E eu vou ler para vocês esse texto. É a carta de Paulo com pequenas alterações. E a minha oração é que durante essa leitura, o Espírito possa inundar o teu coração. E você perceba o quanto Deus tem sido bom com as nossas vidas e com a nossa comunidade. Que a gratidão e a adoração inundem teu coração, porque você vai perceber muitas coisas semelhantes com a nossa jornada aqui como igreja. Ela seria mais ou menos assim. Hoje de manhã me sugeriram mudar o título, Carta de Paulo aos Porto-Alegrenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Porto Alegre, na Igreja Batista Monte Serrat. Agora começam algumas semelhanças. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, Igreja Batista Monte Serrat. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, Igreja Batista Monte Serrat, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam com o Tércio, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês
e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com todo conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Precisamos de maior motivo para sermos gratos a Deus? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Que essa verdade inunde nossos corações, para que vivamos uma vida de adoração e sejamos gratos todos os dias pela vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do Filho, do seu Filho amado, Cristo Jesus. Essa verdade nos alcançou. É nessa verdade que nós andamos. É nessa verdade que nós baseamos a nossa fé. Nós somos amados de Deus e fomos resgatados de um lugar aonde nós andávamos em trevas, e agora Ele nos transporta para um reino de luz, para o reino do seu Filho amado. Isso é motivo mais do que suficiente para nós sermos agradecidos, para nós reconhecermos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós vamos nos render a Ele nessa noite, em gratidão, em adoração, dizendo: Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças por tudo que tens feito por nossas vidas. Nós te damos graças pelo teu amor derramado por nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós somos teus filhos. Nós te agradecemos pelo sol que nasce, se põe, e por tudo que eu faço entre esses dois momentos. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu quero te convidar para ficar em pé. Por que escolher a gratidão? E eu quero orar agora com pessoas que estão aqui pela primeira vez, que chegaram a esse lugar pela primeira vez, que ainda não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que querem que essa paz inunde os seus corações, que as suas mentes sejam guardadas, que sejam transportadas desse reino de trevas para o reino do seu Filho amado. Eu quero orar com pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero ter um coração agradecido por ser teu filho, por ser tua filha.
Eu quero agradecer pelo teu sacrifício na cruz, porque tu morreu pela minha vida. E eu pediria que todos fechassem os olhos. E se você ouviu Deus falar ao seu coração hoje, que você precisa dar uma resposta àquilo que Deus gerou no seu coração, uma resposta para aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que o Espírito está falando ao seu coração, eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero que você ore juntamente comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua morte me trouxe vida. Muito obrigado porque eu posso hoje compreender a extensão do teu amor e te receber no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado porque tu me trouxe até este lugar hoje para eu ouvir que é possível ter paz diante das adversidades, que é possível ter paz diante do caos, que é possível ter um coração agradecido apesar das circunstâncias. Então, Jesus, eu te peço que tu entre na minha vida, que tu inunde o meu coração, que tu faça morada em mim e que a minha vida seja transformada pelo teu amor, que eu possa sair daqui agradecido, agradecida por aquilo que tu tens feito por mim, mas principalmente pela salvação em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar, teve alguém aqui que fez essa oração? Quantas pessoas fizeram? Você pode levantar a sua mão, está todo mundo de olhos fechados, de cabeça baixa. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida. Eu queria dar um abraço em vocês. Vocês podem vir até aqui à frente para receber um abraço? Pode vir aqui à frente, por favor. Eu queria muito dar um abraço em vocês. Glória a Deus. Pode vir aqui, por gentileza. Alguém pode trazê-los? Alguém pode trazê-los aqui? Se você fez essa oração, vem aqui na frente. A gente quer acolher vocês. A gente quer abraçar vocês. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Opa, você está lindo, mãe. Amém, amém. Fica aqui, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, viu? A gente quer orar por vocês. Tu pode acompanhá-la aqui? Amém. Eu ainda quero orar com... Pode acompanhá-los lá na salinha. Pode levá-los lá. Eu quero orar também com você, igreja, que a partir dessa mensagem percebe que muitas vezes você não tem sido agradecido a Deus. Que muitas vezes, diante das circunstâncias, diante das adversidades, ou até diante das coisas boas que Deus tem te dado, a gratidão não está presente. Nós precisamos nos arrepender disso e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, seja bom ou às vezes não tão bom, porque em tudo isso Deus está presente. E se você quer orar comigo aqui na frente, sai do teu lugar enquanto nós somos ministrados por essa música e vem até aqui à frente para nós orarmos juntos, reconhecendo Deus como soberano sobre toda e qualquer situação. Amém.
Não precisa esperar a música começar. Se você quiser vir, venha. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Se ao teu lado estou seguro. Se o Espírito falou contigo, venha. Dobra os seus joelhos, reconhece Ele como Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Deus, nós reconhecemos, Pai, a Tua soberania sobre nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, nessa noite, por tudo que Tu tens gerado em nosso coração, acerca de sermos agradecidos a Ti, Pai. Que a adoração seja uma constante em nossas vidas, e que nós possamos sempre Te reconhecer como Senhor sobre nós, Pai. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente, Senhor, das coisas que querem nos fazer sucumbir, Senhor, que nós possamos ser agradecidos a Ti. Senhor, não nos deixa, Senhor, escolhermos o caminho da ingratidão, Pai, mas nos leva, Senhor, pelo caminho da gratidão, aonde nós encontramos paz, aonde, Senhor, a nossa mente é guardada e aonde, Pai, nós podemos transbordar de alegria. Por isso, Deus, nós Te agradecemos nessa noite e, Senhor, declaramos, Pai, que nós, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito a nós, por tudo que tens feito a cada um de nós, mas principalmente por quem Tu és, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um.